11 horas e 43 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News. E a gente já traz para vocês a informação de que os VLTs voltaram a circular na manhã de hoje aqui em Maceió. Vamos ver mais detalhes agora com Fernando Palmeira. Sexta-feira, dia 1º, também dia 2 de dezembro, no sábado, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos deu uma parada em todo o serviço de transporte da companhia. Tudo isso porque houve uma mobilização da população da região de Bebedouro, Flechal de Baixo, Flechal de Cima, Mutange, reclamando e protestando contra ainda a falta de atenção que havia naquele momento no que diz respeito às atitudes da Braskem, da própria municipalidade, enfim, a população estava ainda sem uma resposta plausível. Aí resolveram fazer uma mobilização exatamente na estação Bom Parto da CBTU. E o resultado não foi outro. A paralisação para evitar problemas de uma tragédia, de acidentes com o comboio que passa obrigatoriamente naquela região. Portanto, a CBTU já está chamando a atenção dos usuários que nesta segunda-feira voltou tudo ao normal a partir das 5 horas da manhã e vai até às 17 horas e a partir de agora a movimentação normal com aquela questão do Bom Parto fazer um baldeamento até a estação de Bebedouro. Portanto, CBTU avisa aos usuários do sistema de trens urbanos e VLT em Maceió que tudo está voltando ao normal. Aqui da Estação Central de Maceió, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Mello no canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, Fernando Palmeira conversou na manhã de hoje também com técnicos da Defesa Civil do município e traz para a gente toda a atualização para essa segunda-feira. Vamos acompanhar. Mas nós estamos aqui com o Carvalho, que é meteorologista da Defesa Civil do município de Maceió, e ele nos fala sobre como está a situação, faz um balanço do que ocorreu até agora, com a situação nesse momento e a preocupação que todos temos diante das chuvas que já caíram e vão continuar caindo em nossa capital. De fato, choveu durante a madrugada, choveu durante o dia de hoje, mas assim, a gente tem que pensar no detalhe do seguinte: a chuva, ela não age como um deflagrador, mas sim como um potencializador do problema da subsidência. É bom ficarmos atentos a esse detalhe. Claro, o processo continua, ainda percebemos uma velocidade aproximadamente de 0,3 centímetros por hora, esse é o panorama que nós temos. Acumulado nessa região de subsidência já temos ali por volta de 1,7 metros. Então, assim, o trabalho continua, nós mantemos operante 24 horas por dia para que a gente não baixe a guarda, porque, assim, o problema está ainda em andamento. Diante do que já aconteceu, inclusive da desaceleração, como tecnicamente se diz, mas não significa dizer, diante dessas chuvas, que o problema cessou, que o perigo acabou. Isso, justamente, o problema ainda não acabou. Para quem tinha valores de subsidência naquela região por volta de 15 centímetros anuais, e percebemos já uma subsidência de 1,7 metros, então assim, o problema está em andamento. Claro, nós temos uma previsão de chuva leve durante o dia, nós vamos relacionar esses dados de chuva com o processo de subsidência para ver de que forma isso afetou o problema ou não. Então, o detalhe é esse: a Defesa Civil segue monitorando, segue acompanhando e qualquer novidade a gente vai informar a população. Um detalhe, é bom frisar que sigam os canais oficiais, tanto da Prefeitura quanto da Defesa Civil, que lá são postadas as notícias verídicas, as notícias idôneas. O monitoramento continua, sismológico e também, principalmente, já que você está no setor da meteorologia, também de olho no tempo. Há previsão de tempo de continuar chovendo em nossa capital? De fato, hoje, para o dia, a gente percebe que o dia vai permanecer parcialmente nublado, certo? Com algumas chuvas pontuais em alguns locais. E é o que eu já venho falando anteriormente. Vamos correlacionar esses dados de chuva com o processo para ver de que ponto isso está afetando. A Defesa Civil segue monitorando, segue estimando de que forma esse evento vem a acontecer. Sobre o turismo, podem vir para Maceió. A cidade vos espera, a via que seria de ligação do aeroporto até as praias não passa próximo do possível colapso da mina. Então, assim, a Defesa Civil segue nesse monitoramento para justamente respaldar todos esses dados, o qual estou falando. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Defesa Civil Municipal Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Mello, no canal 525 NET. Claro.
Gente, vamos agora acompanhar mais uma análise aqui no nosso jornal do Edivaldo Júnior. Ele vem sempre trazendo atualizações do cenário político e também dessa situação da Mina 18 aqui da Braskem. Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é Procon bonzinho. O Procon do governo de Alagoas, o Procon de Maceió e o Procon de Arapiraca têm algo em comum. Eles parecem que são muito bonzinhos com os revendedores e principalmente com os distribuidores de combustíveis em Alagoas. Para a gente lembrar um pouco, entre maio e junho desse ano, depois de uma série de denúncias registradas na imprensa, eu mesmo fiz vários textos aqui no blog do Edivaldo Júnior, os postos de combustíveis receberam algumas fiscalizações em Maceió, em Arapiraca, dos PROCONs, os PROCONs da capital do Agreste, aqui do estado de Alagoas, foram até os postos. Ao fim e ao cabo, chegaram à conclusão que a demora no repasse, na redução do preço da gasolina era normal. Naquela época, a gasolina tinha caído de preço na Petrobras, cerca de 12, 13 centavos, e demorou mais de um mês, cerca de 40 dias, para o preço, para o reajuste ser repassado para o consumidor. Essa semana, na semana passada, aliás, uma boa notícia, os preços começaram a cair. O preço da gasolina começou a cair em Alagoas e parece que foi por acaso. Eu fiz aqui um texto no blog do Edivaldo Júnior registrando isso. Em alguns postos de Maceió, por exemplo, o preço caiu da média de R$ 5,75 por litro para R$ 5,65 no litro da gasolina. Em alguns postos do interior, eu passei por São Miguel dos Campos na sexta-feira, estava lá, gasolina R$ 5,39. Em Arapiraca tinha gasolina aí entre R$ 5,50 até R$ 5,65, até um pouco mais. E os preços começaram a cair, parece que foi do nada e por acaso. Não, não foi. Coincidência ou não, os preços caem em Alagoas agora, 40 dias depois, quase isso, que a Petrobras fez uma nova redução de preços na refinaria. Aqui a reportagem do UOL de 19 de outubro de 2023. Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 19, que vai reduzir o preço médio da gasolina vendido às distribuidoras em 4,1%. A redução à época de 12 centavos. Essa queda de preços passou a valer a partir de 21 de outubro e olha só agora, finalzinho de novembro, início de dezembro, 40 dias depois, é que a queda de preço começa a chegar ao consumidor. E quem abastece o carro com gasolina ou qualquer outro combustível sabe que o repasse do aumento ele é imediato. Já o repasse, digamos, da queda de preço aqui em Alagoas, pelo menos, ela demora e muito. Está aqui, ó, um levantamento da Petrobras mostra aqui que em 19 de novembro o preço da gasolina, o preço médio em Alagoas, era R$ 5,79 por litro. E eu chamo a atenção aqui porque é interessante, o preço na época de R$ 5,79, o valor que tinha lá de distribuição e revenda é de R$ 1,21. O restante do preço, 0,65 centavos de etanol, 1,22 do imposto do Estado, 69 centavos de impostos federais e 2,2 da parcela da Petrobras. Esses outros preços todos iguais. Olha agora, na mesma semana, preço médio da gasolina no Brasil, R$ 5,62. Todos os preços praticamente iguais, a diferença aqui no preço de revenda e distribuição, R$ 1,01. Uma queda para Alagoas de 20 centavos. Um detalhe interessante, na mesma semana está aqui preço médio da gasolina em Pernambuco, R$ 5,45. Lá a margem de revenda e distribuição, 91 centavos, 30 centavos a menos que Alagoas. Bom para o consumidor lá de Pernambuco, talvez lá o Procon funcione melhor do que aqui. Bom para os pernambucanos, não? Eu hoje fico por aqui, até a próxima. E olha só, gente, vamos agora saber quais são as últimas notícias do interior do nosso estado, agora com Mozar Luna. Vamos às informações, olha, começando aqui, né,
esse comentário aí da situação dos bairros do Mutange, ali Bebedouro, com o afundamento do solo, né? Uma tragédia anunciada desde a década de 80, quando eu era estudante de comunicação, de jornalismo, né? Fiz uma matéria, está nos anais aí, vá lá no blog Meio Ambiente Turismo, a matéria eu republiquei, a matéria da década de 80, anunciando, e a grande questão era o destino das cavernas de Salgema, quais seriam. Pasmem os senhores, as cavernas de Salgema, na década de 80, o regime militar brasileiro queria transformar em depósito de material radioativo. Ia receber dinheiro por isso, ia receber dos países do primeiro mundo. Mas foi rejeitado, graças a Deus. Senão, a tragédia aí seria pior ainda. Tá bem? Vamos às informações políticas do interior, vamos deixar um pouquinho o meio ambiente, vamos à cidade de Palmeira dos Índios, que tem um prefeito, Júlio César, né? Olha, Júlio César ainda não declinou o nome que vai apoiar, tá certo? Não diz quem é o seu candidato. Solto aí nas ruas está o nome de Mosabelle Ribeiro, esposa do ex-prefeito James Ribeiro. Está bem aí na pesquisa, no cenário, né? E também no cenário está Márcio Henrique Carvalho, vice-prefeito do Júlio César, que não lançou. Eu falei com o Márcio, ele disse que ainda não lançou, não está pensando ainda, está ouvindo as pessoas, né? E também vai ouvir o prefeito, Júlio César, vai conversar com ele, mas não lançou a candidatura dele. Palmeira é um município grande, importante, e vai a informação agora. O presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, deputado Marcelo Vitor, está nos bastidores trabalhando, certo, nas articulações das eleições de Palmeira dos Índios. Em breve eu vou ter mais informações, tá certo? Marcelo Vitor é de Palmeira dos Índios, tem raízes lá e com certeza vai influir na política lá de Palmeira dos Índios, tá bem? Olha, de Palmeira a gente vai a Jacuípe. Olha, Jacuípe está me dando uma dor de cabeça danada. Eu recebo todos os dias informações do pessoal. O Sinteal, certo, vai essa semana procurar o Ministério Público em Porto Calvo, pedir ao Ministério Público que intime o prefeito Amaro Júnior, vulgo Carro Velho, para que ele preste conta dos 13 milhões do Fundeb que ele teve acesso e não prestou contas aos professores, aos trabalhadores de educação, tá certo? Então, deve-se a semana aí o prefeito ser intimado pelo Ministério Público para prestar conta, tá bem? E outra informação também de Jacuípe é que as obras realizadas pelo prefeito, pela prefeitura, né, não tem placas de informações. É o princípio da publicidade previsto na lei de responsabilidade fiscal e o prefeito não está praticando isso. Inclusive, algumas pessoas ligaram para mim dizendo que em obras paradas, como o centro de eventos, né, que está sendo construído às margens do rio Jacuípe, uma área de inundação. A obra está parada. A obra está parada. Bom, vamos agora, certo, a Maragogi, onde o prefeito Sérgio Lira deve anunciar realmente o nome do vereador Dani da Elba como o seu candidato a prefeito. Ele já estaria conversando com os secretários e os vereadores do seu grupo essa decisão. Mas só vai chancelar o nome depois de uma pesquisa confirmando o nome de Dani da Elba, tá certo? Enquanto isso, o ex-prefeito Marcos Madeira está solto aí nas ruas, correndo para um lado e para o outro aí, né? E para concluir o nosso informativo de hoje, vamos a Porto de Pedras. Olha só, semana passada a gente comentou a pesquisa do Infopublic lá em Porto de Pedras, certo? Uma prévia aí, indicava aí 2 candidatos do MDB, 2 vereadores a prefeito. O preferido seria Caio Borghetti e, em segundo lugar, Alain de Jesus, que tem o apoio do prefeito, né? Agora, eu tive uma informação de bastidor, gente, bombástica. É que o senhor Alain de Jesus teria recebido um convite do Davi Davino, ex-deputado, para se filiar ao PP de Arthur Lira. É bomba essa, né? E estaria pensando em ir. Resta saber a posição do prefeito Henrique Vilela, que é do MDB, e tem um compromisso político com o MDB em Alagoas. Alain de Jesus vai para o PP mesmo? Fica a interrogação. Bem, ficamos por aqui. Voltamos amanhã. Muito bem, gente. Olha, tem um recado aqui para vocês. E olha, um trabalhador da construção civil sofreu descarga elétrica ao tocar na rede enquanto movimentava ferramenta durante trabalho em edificação.
Esta é uma notícia deste ano e, como essa história, outras 350 pessoas perderam a vida em acidentes com energia elétrica em 2023 no Brasil. São pais, mães e filhos que ainda poderiam estar com suas famílias. Muita gente não sabe, mas obra perto de fiação pode ser fatal. Por isso, é preciso manter a distância mínima de 3 metros da rede e ter cuidado ao manusear barras de ferro ou fazer qualquer serviço em andaimes. Informe sempre a realização de obras aos órgãos municipais responsáveis. Confira mais informações sobre os riscos e perigos com energia elétrica no site www.equatorialenergia.com.br e nas redes sociais da Equatorial. Equatorial, pela sua segurança, hoje, pelo futuro, todo dia. Ficar aí ligado, né, para a gente evitar qualquer outro acidente, qualquer acidente envolvendo energia elétrica, tá bem? Olha, reta final aqui do nosso programa e a gente agora abre espaço para o esporte, recebendo ele, Viderlan Araújo, que já está aqui com a gente. Viderlan, quem está bem nessa história é Palmeiras, né? Que já está aí se preparando para decidir nessa quarta-feira se leva melhor. Bom dia para você. Bom dia, Porlane Santos, para você. Um ótimo dia, uma ótima semana para o pessoal de casa. É isso mesmo, Porlane, que você bem colocou. O Palmeiras já está com 1 mão e meia no troféu, né, campeão brasileiro. E eu vou explicar essa situação no Canal Esportes ao lado do Guilherme Nobre. Porque o Palmeiras, ele pode até perder e deixa para Flamengo e para o Atlético Mineiro, que são os clubes que ainda têm matematicamente, e é assim que nós podemos considerar, as chances de título, ter que golear seus jogos. O Flamengo, por exemplo, precisa vencer o São Paulo por mais de 10-0. Entendeu? Isso é uma situação que o Atlético não Mineiro... Não é possível. O Atlético Mineiro precisa vencer e vencer bem também, entendeu? Então, assim, vai ser um cumprimento de tabela para o Palmeiras para conquistar mais um título nacional. É o maior campeão do país, né, nessa fórmula, né, de disputa do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é a equipe que tem mais títulos nacionais e vai se consolidando depois dessa arrancada. O Botafogo ontem ficou no empate com a equipe do Cruzeiro e jogou a toalha. E nós vamos dar uma passada também nesses jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo, Porlane. O Vasco, mesmo sendo incompetente, não ganhando as 4 últimas rodadas, encontrou na competição um incompetente ao quadrado, o Bahia. O Bahia. Porque o Bahia não conseguiu passar o Vasco. Teve todas as chances do mundo e ontem perdeu para o América Mineiro, lanterna da competição. E isso significa que o Vasco fica uma simples vitória, que é uma coisa que o time não tem conseguido, na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, e aí estará mantido na Série B. Mas se o Vasco perder, o Bahia perdendo de novo, o Bahia está rebaixado. Então o Vasco pode, até perdendo, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Que Série A louca é essa, Porlane? Menino, olha, o negócio está movimentado, viu? Tá parecendo algumas reviravoltas na política. Nossa, que a gente senhora, vê aí novela mexicana, Porlane, um roteiro de novela mexicana. Olha, enquanto isso, o CRB já está se preparando, né, para suas contratações, negociações. Conta pra gente como é que está a situação. Porlane, é o seguinte, o CRB tem uma semana agora de negociações, vai buscar no mercado alternativas e liberar jogadores. Alguns já liberados desde semana passada, mas alternativas que o CRB vai buscar no mercado são pensando nessas mudanças para 2024, que a equipe vai ter. Olha só, hein? O número de competições. Copa do Nordeste, fase de grupos. Copa Alagoas, com a equipe mista. Copa do Brasil, Campeonato Alagoano e Série B do Campeonato Brasileiro. Quer mais? Quero. São todas as competições que o CRB terá em 2024, ou seja, vai ser realmente um ano recheado e a diretoria pretende fazer contratações de um elenco muito forte para a disputa das competições. Tem que jogar bola para isso, né? Não dá para ser amador, não. E dinheiro não é problema no CRB, Porlane. Dinheiro não é problema, Porlane. Olha, e como é que está a situação do CSA enquanto isso? CSA começou a pré-temporada, nós vamos mostrar as primeiras imagens dessa pré-temporada do CSA, que já foi iniciada nesta segunda-feira. O CSA que anunciou contratações no final de semana. Daqui a pouco nós vamos também trazer a ficha desses atletas aí, os novos contratados do CSA. Ou seja, Porlane, será um Canal Esportes
assim como um apresentador, recheado de informações. Então fica por aí, Viderlan, que eu vou encerrar o jornal e você já se prepara então para o início do Canal Esporte, tá bom? Valeu! Olha, para você que está aqui nos assistindo, obrigada pela tua companhia durante essa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Daí você vai ficando agora com o Viderlan Araújo no Canal Esportes. Até amanhã.